Olá, boa tarde. Hoje vamos estudar centenas exatas. Mas antes da gente chegar lá, eu gostaria de relembrar com você as unidades e as dezenas. Eu aqui, trouxe uma demonstração com grãos de feijão. A unidade, eu coloquei aqui, um feijão, mas poderia ter até quantos feijões? Até 9 feijões. Uma unidade, 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque quando chega no 10, nós já formamos o quê? Uma dezena. Quando temos um grupo com 10 unidades, nós chamamos de uma dezena. Se eu tenho 2 grupos com 2 dezenas, significa que eu tenho quanto? 20 unidades, porque 10 unidades formam uma dezena, mais 10 unidades que formam outra dezena, juntando tudo, ficam quantas unidades? 20. Então, você vê aí um grupo com 10 unidades de feijões. E centenas, o que é centena? Lembra qual número quando a gente fala centena? Pensa aí um pouquinho, repete com a pró. Centena. Lembra que número? 100. Muito bem, para quem falou 100. Quando temos um grupo com 100 unidades, significa que temos uma centena. Olha só aqui, Cada fileirinha dessa aqui eu separei tem 10 unidades. 10 unidades formam o quê? Uma dezena. Eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Que significa que são 100 unidades, porque se eu juntar aqui, 10 mais 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 10, eu vou totalizar, 100 grãos de feijões. Então, um grupo com 100 unidades é chamado de centena, ou um grupo com 10 dezenas também ganha esse nome de uma centena, ok? Pode ser um grupão com 100 unidades, ou pode ser separadamente assim, grupos de 10 em 10 que formam 100, certo? Então, relembramos, unidade eu tenho aqui um feijão. Dezena eu tenho um grupo de 10 feijões. E centena eu tenho um grupo com quanto? 100 feijões. 100 unidades. Então, você acabou de aprender o que é que forma uma centena. Eu coloquei as letras, porque elas representam o unidades, D de dezena e C de centena, certo? Veja só, 100 mais 100 é igual a 200. Aqui eu tenho 100 unidades, significa que eu tenho quantas centenas? Uma centena. E aqui eu tenho outro grupo de 100, então eu tenho mais uma centena. Então, juntando essa centena desse lado com a centena do lado de cá, eu tenho quantas centenas? 2 centenas. 100 mais 100 é igual a 200 e 200 é igual a quantas centenas? 2 centenas. Aqui eu tenho, 200 mais 100. 200 mais 100 forma 300. Veja só. E 300
equivale a quantas centenas? 3 centenas. Se aqui, ó, eu tenho 2 centenas, porque tem 200 unidades. E aqui eu tenho, ó, mais uma centena, porque aqui tem mais um grupo com 100. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, no total eu tenho 3 centenas. Então, 200 unidades equivale a quanto? 2 centenas. E 300 unidades, 3 centenas, porque 100 mais 100 mais 100 é igual a 300. Quantas vezes eu falei 100 mais 100 mais 100? Vamos ver? 100 mais 100 mais 100. Cada dedo meu representa uma centena. Então, foram quantas centenas que eu achei aqui? 3 centenas. Veja só o número 186. Ele está dentro de uma casinha. E cada parte da casa representa uma ordem. O C centena, D de dezena, U de unidade. Quando a gente fala 186, a gente lembra que o cento vem do número 100. Então, aqui, ó, vai ficar o número que está representando 100. 180, quem representa aqui? 80 dezenas. Olha só a representação do número 186 dentro dessa casinha. Cada parte dela representa uma ordem: a centena, a dezena e a unidade. A centena, ó, vem sempre na frente, que é o número maior. Depois a dezena e, por fim, a unidade. Então, se eu falar 186, significa que eu tenho aqui, ó, uma centena, 8 dezenas e 6 unidades, que no total forma o número 186. Depois que chega no número 200, nós falamos 201, 202. Na casa do 300, 301, 303. A gente sempre lê os números assim. Na casa dos 700, 711, 713. Vamos ler os números dessa forma. Veja só a tabela de centenas exatas que eu trouxe para você. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Ou seja, uma centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas, 6 centenas, 7 centenas, 8 centenas e 9 centenas. Todas essas são centenas exatas. Fique atento. Há coisas que são compradas por centena. Ou seja, quando pedimos essas coisas, devemos dizer 1 cento. É incorreto dizer 1 centro. Atenção! 1 cento de bananas, que são 100 bananas. 1 cento de laranja. 1 cento de botões. 1 cento de flores. Significam 100 unidades, representando centenas. Um beijo no coração, fica bem, se cuida e realiza as atividades. Tchau, tchau!